Meu nome é Francisca Rosário, mas todo mundo me chama de Dona Chiquinha, porque sempre amarrei meu cabelo assim. Já passei dos 70. Tenho 74 anos. Morei minha vida toda em Barbacena, Minas Gerais. Fico aqui na Praça da Matriz vendendo meus livrinhos. E se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida, é que por trás do silêncio de uma mulher, às vezes mora um grito que ninguém quis escutar. Eu vou te contar uma história que pouca gente conhece de verdade. Uma história que rodou a cidade inteira como fofoca, como piada, como absurdo. Diziam que minha irmã Rosa tinha engravidado de um cavalo. É, minha filha, você não ouviu errado, não. Um cavalo. O povo cochichava, ria pelas costas, fazia cruz e murmurava: coisa do demônio. Mas ninguém se perguntou o que ela estava passando por dentro, depois que aquilo aconteceu com ela e o cavalo. E eu estava lá para ajudar ela. Eu vi tudo. Antes da gente começar essa história, que é daquelas de apertar o peito e aquecer a alma, deixa eu te pedir uma coisinha, tá? Clica no like aqui embaixo, porque isso ajuda muito essa vovó aqui a espalhar essas histórias para mais gente que precisa ouvir. Se inscreve no canal, se ainda não é inscrita, porque toda semana eu conto causos verdadeiros de luta, amor, dor e superação. E olha, só história que vem do coração, viu? E me conta aqui nos comentários. De onde é que você tá assistindo essa história, minha flor? É de Minas? Do interior do Paraná? Da Bahia? Ou de outro canto desse mundo lindo? E me conta quantos netos ou bisnetos você tem, minha querida. Adoro saber essas coisas. Eu fico aqui com meu caderninho, anotando tudinho, porque quero saber até onde a minha voz e essa história vai chegar nesse Brasilzão. E quem sabe até fora dele, né? Agora ajeita sua cadeira, pega um café, porque o que eu tenho para te contar hoje... Ah, minha filha, é de arrepiar. Lá em casa éramos só nós 4. Papai, mamãe, eu e Rosa. Nosso pai se chamava Seu Raul, um homem sério, de poucas palavras, mas de gestos firmes. Era ferroviário, trabalhava na linha da Central do Brasil e vivia com a mão manchada de graxa e o cheiro de fumaça no paletó. Já a mamãe, Dona Antônia, era o oposto. Falante, devota, cheia de reza e sempre com um avental florido cobrindo o vestido gasto. Ela fazia questão de manter a casa limpa, o fogão a lenha aceso e um café passado na hora para quem chegasse. Nossa casinha era simples, num terreno inclinado no bairro do Carmo, bem no alto. De lá dava para ver a serra ao fundo, coberta de neblina nas manhãs frias de Barbacena. Era uma casa de telhado baixo, chão de tábua corrida, 2 quartos apertados, uma cozinha grande e um curral nos fundos. O cheiro de terra molhada misturado com pão assando era o perfume da nossa infância. Eu dividia o quarto com Rosa. Tínhamos uma cama de madeira com colchão de palha, uma cômoda com um espelho rachado e uma imagem de Nossa Senhora. Toda noite Rosa sussurrava segredos para a santa, como se ela fosse uma amiga. E às vezes eu via ela acordar no meio da madrugada e sair descalça até o curral do vizinho, que ficava nos fundos de casa. Ficava lá, em silêncio, junto dos cavalos de seu Manuel, como se buscasse alguma paz que dentro de casa não encontrava. Papai e Rosa tinham uma relação silenciosa, mas forte. Era ele quem entendia esse amor dela pelos animais. Foi num domingo de 1979 que ele chegou com o Estrela, um cavalo preto, alto, forte, com uma mancha branca na testa que parecia mesmo uma estrela. Ele achou solto na estrada quando ia passando com o trem e, vendo que o cavalo estava sem dono, trouxe para Rosa. Rosa chorou tanto que até papai se emocionou. Coisa rara. Esse cavalo é só seu, Rosa. Ninguém monta nele sem sua ordem. Ele disse com o chapéu na mão e os olhos molhados. Rosa batizou ele na hora. Vai chamar Estrela, porque ele é luz.
E a partir dali, ela mudou. Passava o dia com Estrela. Falava com ele, ria, chorava. Como se o cavalo fosse o único que realmente ouvia. Nessa época, ela tinha já seus 21 anos. E eu, mesmo sendo sua irmã mais velha, às vezes me sentia do lado de fora daquele mundo que ela criava com os bichos. Mas eu sabia que aquilo era mais do que paixão. Era refúgio. Rosa tinha 23 anos quando conheceu o Martin. Um rapaz bonito, de sorriso fácil e olhar esperto, que trabalhava no armazém do Zé Bicalho, ali perto da estação. Eu lembro direitinho do dia em que ela chegou em casa com o rosto todo corado, os olhos brilhando. Sentou na beirada da cama, suspirou fundo e disse: "Chiquinha, acho que tô gostando de um moço." Foi a primeira vez que vi Rosa assim, tão menina, tão encantada. E olha que ela sempre foi reservada com essas coisas de amor. Mas com o Martin foi rápido. Tão rápido que, em menos de 4 meses, já estava morando com ele. Casamento de papel passado não teve. Foi aquela união de roça, sabe? Junta as coisas, divide a vida e pronto. Mamãe não gostou. Papai calou. E eu fiquei com um aperto no peito, mas quis confiar na escolha dela. Pouco tempo depois, Rosa apareceu grávida. Clarinha nasceu num dia de chuva fina, num parto em casa, com a ajuda da parteira Dona Glorinha. Era uma menina linda com o cabelinho preto feito tinta e os olhos puxados, escuros, de um brilho quase assustador de tão intenso. Rosa se derretia por ela. E o Estrela, acredita? Parecia proteger a menina como se fosse dele também. Mas aí, o Martin mudou. Primeiro foi o silêncio, depois as ausências. Começou a sair de noite, chegar bêbado, jogar culpa em Rosa por tudo. Dizia que a filha nem parecia com ele. Chamava Rosa de maluca por viver no curral que ela tinha feito para o cavalo que papai deu, por preferir os bichos de que a companhia dele. Até que um dia ele sumiu. Pegou as coisas e foi embora sem dizer adeus. Mamãe chorou, papai não falou nada. Só foi pro curral e ficou horas lá, sozinho com Estrela. E Rosa? Rosa calou de vez. Ela nunca mais olhou para homem nenhum. Criou Clarinha com as próprias mãos, com leite de vaca e canjica rala. Continuou a dormir na casa que Joaquim tinha deixado. E no quarto, o berço encostado na janela. E toda noite cantava para a filha as mesmas modinhas que cantarolava para os cavalos. A cidade dizia que ela tinha sido largada, que era mulher de um homem só. Mas ninguém imaginava que o pior ainda estava por vir. Passaram-se algumas semanas desde que Martin saiu de casa. Rosa, mesmo com aquele orgulho silencioso, começou a ficar inquieta. Toda vez que ouvia passos na rua, virava o rosto para a janela como se esperasse ver ele chegando com a cabeça baixa, pedindo desculpa. Mas os dias viraram semanas, e nada. Até que, num fim de tarde, Rosa colocou Clarinha no colo, amarrou um lenço no cabelo e disse: "Vou até o armazém do seu Zé, ver se Martin tá lá." Eu quis ir junto, mas ela balançou a cabeça. "Preciso ir sozinha. Preciso olhar nos olhos dele." Demorou umas 2 horas para voltar. Quando entrou em casa, trazia Clarinha ainda dormindo nos braços. Mas o rosto dela... Meu Deus! Parecia que tinham arrancado algo de dentro. Sentou na cadeira de balanço, ficou calada um tempo, depois falou: "Ele sumiu, Chiquinha. Sumiu de tudo." Depois me contou o que tinha acontecido. Quando chegou no armazém, seu Zé estava na porta, enrolando fumo com a mão grossa, aquele jeito tranquilo dele. Quando viu Rosa, fez até menção de sorrir, mas logo notou a aflição no olhar dela. "Boa tarde, seu Zé. Martin tá por aí?" O velho tirou o chapéu, coçou a cabeça e respondeu com um ar meio sem jeito: "Ué, Rosa, ele não te contou? Pediu demissão semana passada. Disse que ia viajar." "Viajar?" Ela perguntou, tentando segurar a voz.
mas não falou para onde. Só disse que precisava ir, que estava com a cabeça cheia. Pensei até que fosse contigo e com a menina. Foi nessa hora que Rosa baixou os olhos, segurou firme o pano que cobria Clarinha e respondeu. Ele largou a gente, seu Zé. Saiu de casa sem dizer nada. Seu Zé ficou desconcertado. Até hoje lembro das palavras que ela me repetiu. Olha, Rosa, eu conheço o Martin desde moleque. Sempre foi meio calado, mas nunca imaginei isso. Se eu souber de qualquer coisa, te aviso. Me perdoa, viu? Ela agradeceu, virou as costas e voltou para casa, com aquele passo pesado, como quem carrega o mundo. E naquele dia, Rosa mudou de vez. Nunca mais tocou no nome de Martin. Nunca procurou saber por onde ele andava. Só dizia uma coisa de vez em quando. Se foi embora, é porque não era para ficar. Melhor ter ido logo, antes de fazer mais estrago. Mas, minha filha... Mal sabia ela que o estrago já tinha começado e que o verdadeiro monstro não tinha saído. Estava bem perto. Depois daquele dia no armazém do seu Zé, Rosa virou outra. Foi como se uma porta dentro dela tivesse se fechado com força, dessas que a gente escuta o estrondo de longe. Ela não chorou na frente de ninguém, não fez escândalo, não falou mal de Martin, mas também nunca mais se abriu. Enterrou o amor, o desejo, a vontade de recomeçar. Tudo isso junto com a esperança. Passou a viver para Clarinha, pro Estrela e para Deus. Todo domingo, bem cedinho, ela botava o vestido azul marinho de tecido grosso, aquele com gola de renda branca que mamãe costurou para ela quando a menina nasceu. Prendia o cabelo num coque baixo, simples, colocava o véu de renda na cabeça, que ela mesma lavava com sabão de pedra, e ia a pé até a igreja de São Sebastião, sempre com a filha pela mão e um terço na outra. Chegava antes da missa começar. Sentava no mesmo banco, lá no fundo, de cabeça baixa, olhos fechados, como se falasse com Deus só entre ela e ele. Rezava com fervor, mas não participava das conversas no adro da igreja. Enquanto as outras mulheres trocavam receitas e cochichos, Rosa saía em silêncio, sem olhar para ninguém. A cidade começou a notar, e como é de costume, começou a falar também. A Rosa virou santa depois que aquele homem largou ela. Nunca mais olhou para ninguém. Deve ter feito promessa. Mulher assim assusta os homens, uai! E foi se criando em torno dela essa fama de mulher intocável, fechada, de si mesma. O povo respeitava, mas também tinha quem murmurasse com desconfiança. Tem coisa ali que a gente não sabe. Até os homens da cidade pararam de tentar. Sabiam que Rosa não aceitava conversa torta, nem galanteio. O máximo que dava era um bom dia frio e um aceno com a cabeça. Preferia o silêncio da roça, a companhia dos bichos e as noites quietas, onde só se ouvia o relinchar do Estrela e o resmungo baixinho de Clarinha no berço. Rosa vivia como se quisesse sumir do mundo, mas sem sair do lugar. E a gente achava que era só tristeza, que ela tinha virado pedra por causa do abandono. Mas por dentro, ela guardava um segredo tão pesado, tão cruel, que se tivesse dito antes, ninguém teria acreditado. Era uma segunda-feira cedo, o céu ainda cinza e o cheiro de café fresco misturado com lenha no ar. Como sempre, peguei minha sacolinha de pano, amarrei o cabelo e fui a pé até a casa da Rosa, ali na rua Santo Antônio, um pouco mais afastada, num cantinho calado de Barbacena. Eu fazia isso com frequência. Rosa já ia para os seus 29 anos, morando sozinha com Clarinha. E eu gostava de ajudar, lavar roupa, fazer comida, brincar com a menina. Mas, mais do que tudo, gostava de estar perto da minha irmã. Sempre fomos muito unidas, desde pequenas. A porta de madeira estava encostada, como sempre deixava. Entrei devagar, chamei. Rosa, cheguei, minha flor. Ela estava na cozinha, sentada à mesa,
com uma cara que eu nunca tinha visto antes. Os olhos fundos, o rosto pálido, como se não tivesse dormido a noite toda. Clarinha ainda dormia no quarto, o que era raro a essa hora. "Aconteceu alguma coisa?" perguntei, puxando a cadeira e sentando ao lado dela. Ela respirou fundo, sem me olhar. Depois de um tempo em silêncio, falou num sussurro. "Ele apareceu." Eu franzi a testa confusa. "Ele quem?" Ela olhou nos meus olhos. E aquele olhar eu nunca mais esqueci. O Martin. Meu coração parou um instante. Martin. Depois de tantos anos? Quando? Como assim? Ontem. Noite de domingo. Tava chovendo fino. Ele bateu na porta. Eu pensei que era algum vizinho. Mas era ele. Ela falou baixo, como quem tem vergonha do que vai dizer, mesmo sem ter culpa de nada. Disse que estava morando em Alfredo Vasconcelos, aqui perto. Que veio ver a filha, ver como a gente tava. Eu me segurei para não explodir. Que tipo de homem some por quase 6 anos e aparece assim, como se nada tivesse acontecido? E o que ele queria? Rosa desviou o olhar. As mãos dela tremiam sobre a mesa. Ela passou os dedos pelo pano da toalha, como se estivesse costurando coragem. Deu um dinheiro. Disse que queria ajudar. Aí eu perguntei por que ele sumiu. Por que nunca mandou uma carta? Por que deixou a filha sem pai? Ela fez uma pausa. Engoliu em seco. A gente começou a discutir. Ele começou a falar alto. Disse que a culpa era minha, que eu era fria, que preferia bicho a homem. As lágrimas escorriam devagar, sem fazer barulho. E então ela disse, num fio de voz: "Ele me forçou a ter relação com ele, Chiquinha." O mundo parou naquele instante. Eu não consegui falar. Só segurei a mão dela. Ela continuou. Disse que ainda era marido, que tinha direito. Eu tentei empurrar, gritei, mas Clarinha dormia. Eu fiquei com medo. Medo de ele fazer mal para ela também. Rosa fechou os olhos, a vergonha e a dor estampadas no rosto. Depois ele se vestiu, pegou o dinheiro que tinha deixado em cima da mesa e saiu. Disse que voltava quando quisesse, e foi embora. Eu nunca senti tanta raiva, tanto desespero. Minha irmã, minha Rosa, forte, calada, leal, sofrendo calada. Ela me olhou com os olhos molhados e falou: "Eu não vou contar pra ninguém. Ninguém vai acreditar. Vão dizer que eu aceitei ele de volta." Eu segurei o rosto dela com minhas 2 mãos e disse: "Mas eu acredito. Eu tô aqui. E eu não vou deixar isso assim." A gente ficou abraçada ali, em silêncio. E naquele momento, eu sabia. A gente ainda ia enfrentar muita coisa. Mas, agora, a verdade tinha começado a sair da escuridão. 3 meses se passaram desde aquela noite maldita em que Martin voltou. Rosa não tocava mais no assunto. Continuava vivendo sua rotina calada, como se nada tivesse acontecido. Mas eu via nos olhos dela, nos gestos, na maneira como ficava olhando pela janela à noite, que algo dentro dela estava se partindo devagar. Foi em meados de outubro que comecei a notar. Rosa, que sempre teve o corpo magro, seco como galho de árvore no inverno, começou a caminhar mais devagar. O vestido azul marinho, aquele que usava todos os domingos para a missa, já não caía mais da mesma forma. Havia um volume ali, leve, mas visível. Eu, que conhecia minha irmã como a palma da minha mão, percebi antes de todo mundo. Mas não quis perguntar. Esperei que ela me dissesse. Mas ela não disse. Na 3ª semana de outubro, a cidade inteira já tinha percebido. Primeiro foi Dona Edna, a beata da frente da igreja, que cochichou para outra: "Você reparou na Rosa? A barriga dela tá crescendo. Parece gravidez." A outra respondeu num sussurro atravessado: "Mas ela vive sozinha, mulher. Nunca mais apareceu com homem nenhum desde que o marido sumiu." Na padaria, o comentário veio do seu Romeu, atrás do balcão: "Essa Rosa é um mistério. Nem vai ao centro. Só pra missa.
Mas olha, que barriga é aquela? No posto de gasolina, o frentista Toninho contou para todo mundo que ela passou e ele jurava que viu barriga de grávida. E aí, minha filha, o povo de Barbacena fez o que sabe fazer de melhor: espalhar. Fofoca voava mais rápido que vento em serra. Na farmácia, na feira, na fila do açougue, só se falava de Rosa. Será que é milagre? Será que é algum problema de saúde? Não, aquilo é gravidez, sim. Mas de quem? Será que foi inseminação? Nada. Aquela mulher é doida, vive falando com cavalo. Tô te dizendo, é coisa do demônio. Tô achando que ela tá grávida do cavalo. Não sai de dejunto 1 minuto. Deve ter ficado doida depois que o marido largou. As línguas afiadas cortavam mais que faca de açougue. E o pior, ninguém sequer pensou em olhar nos olhos dela e perguntar com humanidade. O povo preferia rir, julgar, inventar história. Diziam que ela estava louca, que tinha engravidado de bicho. Juro por tudo quanto é sagrado que ouvi uma mulher dizendo na praça. Essa mulher ficou tanto tempo com o cavalo que agora pensa que pode parir potrinho. E Rosa escutava tudo. Ia à missa com o mesmo vestido, mesmo quando ele já marcava a barriga. Saía de cabeça erguida, clarinha pela mão, e um silêncio que dizia mais que qualquer palavra. Mas eu sabia. Sabia que não era só vergonha. Era medo. Medo do que tinha acontecido. Medo do que estava crescendo ali dentro. Medo do mundo. E o pior é que o mundo nem imaginava a verdade cruel por trás daquela barriga. Não aguentei mais ver Rosa sofrendo sozinha. A cidade inteira já falava, cochichava, inventava histórias absurdas. E ela, coitada, seguia o dia como se não ouvisse nada. Mas eu via o peso nos olhos dela. Então, numa tarde abafada de novembro, fui até a casa dela. Clarinha estava brincando no terreiro com umas tampinhas de garrafa. E Rosa estava sentada na sombra do pé de jabuticaba, com as mãos pousadas na barriga, que agora era visível até para quem fingisse não ver. Sentei do lado dela, peguei sua mão com carinho e perguntei: Rosa, me conta, minha irmã, o que é essa barriga? Ela virou o rosto para o chão. Ficou calada por um tempo que pareceu uma eternidade. Os olhos marejados, os lábios tremendo. E, de repente, chorou. Chorou com o rosto nas mãos, o corpo encolhido como criança com medo do escuro. Eu abracei ela forte, como fazia quando éramos meninas, e ela se escondia debaixo da cama com medo de trovão. Você pode confiar em mim, falei, quase sussurrando. Sou sua irmã, Rosa, a única que nunca soltou sua mão. Eu te amo. E tô aqui. Ela levantou o rosto, inchado de tanto conter a dor, e disse com voz quebrada: Eles estão dizendo que eu engravidei do Estrela. Meu coração gelou. A crueldade das pessoas, meu Deus. Tão dizendo que só me viam com o cavalo, que eu preferi ele aos homens, que eu tive relação com ele. Estrela, Chiquinha, meu cavalo. Ela soluçava como se fosse morrer de vergonha, e eu abracei mais forte. Rosa, isso é uma barbaridade. Eu nunca acreditei nisso. Mas eu preciso saber a verdade. Por você, por Clarinha, pelo bebê que tá vindo. Ela respirou fundo, limpou o rosto com a barra do vestido, e então ela falou: Foi o Martin naquele dia do abuso. As palavras saíram duras, como pedra rolando garganta abaixo. Naquela noite lá, que ele me forçou. Disse que ainda era meu marido. Que tinha direito. Eu tentei me livrar. Tentei. Mas ele foi mais forte. E depois foi embora. Como se nada tivesse acontecido. Eu gelei, o coração batendo no peito como martelo. Mas não falei nada. Tentei tomar chá de canela, fiz infusão de arruda com cravo. Rezei, pedi para não acontecer. Mas a barriga veio mesmo assim. Ela passou a mão sobre o ventre com ternura e dor ao mesmo tempo. Eu não queria, mas agora ele tá aqui.
E é meu filho. E eu vou criar. Mesmo com todo mundo rindo, apontando, dizendo que sou uma aberração. Fiquei sem palavras. A dor, a raiva, a compaixão. Tudo se misturando dentro de mim. Mas naquele momento eu sabia. A verdade tinha nome, tinha rosto, tinha sangue. E não ia mais ser escondida. Você não tá sozinha, Rosa. Eu disse com a alma em chamas. A gente vai fazer esse homem pagar. Pelo que ele fez contigo. Pelo que ele destruiu. Ela me olhou com os olhos marejados. Mas agora tinha algo diferente ali. Coragem. Na manhã seguinte àquela conversa com Rosa, a cidade já estava em polvorosa. E como em cidade pequena tudo corre mais ligeiro que boato, em beira de fogão, meus pais, seu Raul e Dona Antônia, acabaram ouvindo os cochichos. Eu já estava na casa da Rosa de novo. Desde que ela me contou a verdade, eu não conseguia mais deixá-la sozinha. Era como se, só de estar perto, eu conseguisse amparar aquela alma cansada. Clarinha brincava com uma caixinha de fósforo vazia no chão da cozinha. Rosa lavava uns paninhos no tanque do lado de fora, com o rosto calmo, mas o olhar distante. Foi então que escutei os passos pesados vindo pelo portão. Quando olhei pela janela, vi meu pai com o chapéu na mão, a testa franzida e o passo firme. Ao lado vinha minha mãe, com os olhos fundos e a cara de quem já chorou de madrugada. Bati palmas para chamar Rosa. Rosa! Nossos pais chegaram! Ela largou o pano no tanque, enxugou as mãos no avental e entrou, já sabendo o que vinha. Sentou-se na cadeira da cozinha, com aquele olhar de quem já cansou de explicar. Papai foi direto como era do feitio dele. Rosa, a cidade tá dizendo coisa demais. Que história é essa de gravidez? E esse povo falando de cavalo, minha filha? Pelo amor de Deus. Mamãe, com a voz mais trêmula, foi mais delicada. Me fala, Rosa. É verdade o que estão dizendo? Rosa baixou a cabeça por um instante. Respirou fundo. Quando levantou os olhos, estavam brilhando, mas firmes como nunca. E então falou. Mãe, pai, eu não tô nem aí pro que o povo fala. O povo não sabe de nada. Só inventa, só machuca. Mas se vocês querem saber a verdade, então eu vou contar. Mamãe segurou no braço da cadeira, já com as lágrimas escapando pelos olhos. Papai cruzou os braços, o maxilar duro. Rosa contou. Contou tudo. A visita do Martin, a falsa preocupação, o dinheiro jogado na mesa, a briga, a força, o silêncio, o terror. E eu vi meu pai, aquele homem sempre tão contido, empalidecer de raiva. Fechou os punhos devagar. Ficou com o peito subindo e descendo como se o coração quisesse sair dali. Ele forçou você? Ele perguntou com a voz rouca. Rosa apenas balançou a cabeça com os olhos marejados. Mamãe se levantou, foi até ela e a abraçou forte. Choraram juntas. Papai andou pela cozinha, foi até a porta. Olhou para o terreiro como quem procurava força no horizonte. Depois virou para mim e disse com os olhos acesos de fúria. Esse homem não vai ficar impune, Chiquinha. Ele vai pagar. Nem que eu vá até o inferno buscar justiça. Eu segurei a mão dele com força. Mas a gente vai fazer isso do jeito certo, pai. Sem sangue. Com verdade. Do jeito que Rosa merece. Ele assentiu devagar, ainda com a respiração pesada. E naquele momento, eu soube. A roda tinha começado a girar. E ninguém mais ia calar a voz da minha irmã. Depois que Rosa contou a verdade, eu vi meu pai se transformar. Seu Raul era homem calado, firme, daqueles que resolvem tudo no aperto de mão e no olhar. Mas naquela tarde, depois de escutar o que Martin tinha feito com sua filha, ele virou outro. Não falou mais nada. Só se levantou, pegou o chapéu que estava pendurado atrás da porta e disse com a voz baixa, mas firme como ferro. Esse homem vai me ouvir. No dia seguinte, bem cedo, ele se arrumou. Vestiu a camisa de linho, calçou a botina de sola grossa, amarrou o cinto e saiu. Mamãe tentou convencer ele a ficar. Disse que era perigoso,
que era melhor ir na polícia. Mas ele respondeu só com um olhar. E mamãe entendeu que naquele momento ninguém ia segurar aquele homem. Foi direto para a casa dos pais do Martin, que moravam num sítio depois da linha do trem. Chegou lá, bateu palma com força. O pai do Martin, o velho Sebastião, saiu com a expressão desconfiada. Quando viu que era seu Raul, já imaginou que vinha coisa séria. "Bom dia, Raul. Que houve?" Meu pai foi direto, sem floreio. "Eu vim aqui porque seu filho violentou minha filha." Entrou na casa dela, forçou ela, deixou ela grávida e sumiu como o covarde que é. A mãe do Martin, Dona Neuza, apareceu no batente com a mão na boca. Os dois ficaram brancos. O velho Sebastião abaixou a cabeça, coçou a barba e disse: "A gente não sabia. Meu Deus!" Ele comentou que estava morando em Alfredo Vasconcelos. A gente ajudou ele com a mudança. Mas não sei o número da casa, não. Meu pai apertou os olhos, respirou fundo. Só isso já é o suficiente. E saiu sem dizer mais nada. Foi direto para a rodoviária. Pegou o ônibus das 11 da manhã e desceu em Alfredo Vasconcelos, cidade pequena, mas viva, com praça no centro, mercado, posto de gasolina e o povo sempre na rua. Ele começou a perguntar de porta em porta. "Você conhece um tal de Martin? Novo na cidade. Cabeludo, moreno, anda sempre com a cabeça baixa?" Muita gente disse não. Outras ignoraram. Mas lá na frente do mercado, tinha um homem vendendo coco gelado, debaixo de um guarda-sol desbotado. Chamava-se... "A conheço, Adão." sim. Mora aqui há pouco tempo. Alugou a casa 37 da Rua das Palmeiras. Fica ali, perto da escola." Meu pai assentiu com a cabeça. "Obrigado, Adão. Você me ajudou mais do que imagina." Foi até a tal casa. Portão baixo, parede descascada, um pé de manacá na frente. Bateu 3 vezes. Silêncio. Bateu de novo, mais forte. Até que Martim abriu. Quando viu quem era, empalideceu. Não teve tempo nem de falar. "Seu desgraçado!" Foi a única coisa que papai gritou antes de acertar o primeiro soco. Martin caiu para trás tentando se defender, mas seu Raul foi para cima como quem protege não só a filha, mas toda a dignidade da família. Deu um soco, 2, 3. Segurou ele pela camisa, encostou na parede e disse com a voz tremendo de dor: "Você destruiu a alma da minha menina. Você vai pagar por isso, nem que eu tenha que arrancar justiça com as mãos." Martin tentava falar, balbuciava coisas, mas meu pai não queria ouvir. Só parou quando ouviu os vizinhos chamando por ajuda. Saiu dali com o peito aberto, sem olhar para trás. Voltou para casa no mesmo dia e disse para mim: "Agora, Chiquinha, é a lei que vai pegar ele. Eu já fiz o que meu coração mandava. Agora é a sua vez de ajudar Rosa a buscar justiça." Depois que papai voltou de Alfredo Vasconcelos, com o rosto ainda quente da raiva e as mãos marcadas, eu soube que era minha hora. Ele tinha feito o que podia com as próprias forças. Agora a justiça precisava ser feita do jeito certo, pela lei, com coragem e verdade. Porque o que Martin fez com minha irmã não podia, e não ia, ser enterrado no silêncio de uma cidade que preferia fofocar do que ajudar. Naquela noite, depois de colocar Clarinha para dormir, chamei Rosa para sentar comigo no alpendre. O céu estava estrelado, e o cheiro da noite misturado com as flores de laranjeira do fundo do quintal deixava tudo com aquele ar de paz triste. Peguei na mão dela e falei com o coração firme: "Rosa, já passou da hora da gente ir até a delegacia. Você não precisa mais carregar isso sozinha. Você tem a mim, tem papai, mamãe e tem essa cidade inteira que vai ter que ouvir a verdade. Goste ou não." Ela ficou em silêncio. As lágrimas vieram, mas não foram de tristeza. Era como se uma parte dela estivesse cansada de esconder, cansada de se calar. Depois de um tempo, ela falou baixinho: "Você vai comigo?" Apertei a mão dela com força.
Até o fim. Na manhã seguinte, a gente foi. Pegamos o ônibus das 9 pro centro. Rosa com o mesmo vestido azul marinho que agora já mal fechava na barriga. Os olhares vinham de todos os lados. Alguns de pena, outros de julgamento. Mas ela seguiu firme, de cabeça erguida, como mulher que sabe que tá fazendo o que é certo. Na delegacia, fomos atendidas por um escrivão chamado Roberto. Um homem novo, com olhos sérios e voz calma. Quando Rosa começou a contar tudo... Meu Deus! O silêncio naquela sala era mais pesado que pedra. Roberto ouviu tudo sem interromper. Anotou cada palavra com atenção. E, no fim, disse: Dona Rosa, a senhora foi muito corajosa. Isso não pode passar em branco. Vamos abrir o inquérito. Esse homem vai ser intimado. Assinamos os papéis. Saímos da delegacia com o coração aos pedaços, mas com algo que não sentíamos há muito tempo. Esperança. Na praça, passamos em frente à igreja. Rosa olhou para o céu e sussurrou: Agora, meu Deus, Jeová, me ajuda ali a não cair. E eu respondi: Você não vai cair, minha irmã. Agora quem vai cair é ele. Passaram-se poucos dias depois da denúncia. Rosa seguia em casa, quieta, cuidando da Clarinha e da barriga que crescia. Mas agora havia algo novo nos olhos dela. Não era mais medo. Era firmeza. Era uma força que só quem sobrevive à dor mais funda consegue carregar. E então, numa tarde quente de quinta-feira, chegou a notícia. A polícia foi até a casa de número 37, na Rua das Palmeiras, em Alfredo Vasconcelos. 3 viaturas, homens sérios, arma na cintura e mandado de prisão na mão. Cercaram a casa, bateram firme na porta. Martin, que achava que a covardia dele ia ficar para sempre escondida, abriu achando que era algum vizinho. Quando viu os policiais, ficou pálido como cal. Tentou dizer que era engano, que tinha deixado tudo para trás, que não tinha feito nada. Mas a verdade já estava nos papéis, nas assinaturas, no olhar de uma mulher que finalmente foi ouvida. Ele foi algemado ali mesmo, na frente dos vizinhos. Gritou, xingou, ameaçou, como covarde que é. Mas ninguém mais se calou. Um dos policiais, um rapaz chamado Flávio, me contou depois. Dona Chiquinha, ele chorou de desespero quando percebeu que não tinha mais volta. Mas agora, quem chora é ele. A prisão dele foi o estopim. A cidade que antes ria, agora silenciava. As pessoas que apontavam, agora abaixavam o olhar. E aos poucos, tudo foi se esclarecendo. No processo, conseguimos provar tudo com a força da verdade. O laudo médico da Rosa, a data exata da agressão, o testemunho da minha mãe, que viu o estado da filha dias depois. E o mais importante, quando o bebê nasceu, um menino chamado Gabriel, o exame de DNA não deixou dúvida nenhuma. O sangue era de Martin. Mesmo ele dizendo que não lembrava, que era invenção, que a mulher estava louca, como dizem todos que não querem enfrentar seus atos. O sangue dele falou mais alto. Foi a verdade viva que ele nunca conseguiria apagar. E assim, minha flor, foi que Rosa venceu. Não porque apagou a dor, mas porque teve coragem de expor a ferida e buscar justiça, mesmo quando o mundo preferia o silêncio. O dia do julgamento chegou como chegam os grandes dias da vida, sem pedir licença e com o coração batendo feito tambor. Era uma manhã cinzenta, com vento frio descendo da serra, como se o próprio céu soubesse que aquele seria um dia de peso. A sala do Fórum de Barbacena estava lotada. Gente que nunca tinha entrado num tribunal foi para ver. Curiosos, vizinhos, conhecidos e até desconhecidos. Mas ali, no meio de tudo, sentada de vestido claro, o cabelo preso num coque simples e as mãos pousadas sobre o colo, estava Rosa. Linda, forte, serena. Ela não estava sozinha. Eu estava do lado dela, papai e mamãe de cabeça erguida, atrás. E mais importante, Gabriel, o bebê, agora com poucos meses,
nos braços de Dona Antônia. Clarinha, ainda pequena, ficou em casa com uma vizinha de confiança. Martin entrou algemado, cabisbaixo, e por um momento, o silêncio foi absoluto. Todos esperavam por algo, e o que veio foi muito maior do que a gente imaginava. Chamaram Rosa para depor. Ela levantou, caminhou até o centro da sala com o passo firme de quem não tem mais medo. Olhou nos olhos do juiz e começou a falar, com calma, com verdade e com a voz mais poderosa que eu já ouvi na vida. Não vim aqui pedir pena. Vim contar o que fizeram comigo, porque por muito tempo me fizeram acreditar que o silêncio era a única saída, que era vergonha. Mas não é vergonha, é crime. E quem faz isso com uma mulher tem que pagar. Contou tudo, desde a visita de Martin, a agressão, o abandono, as noites chorando, os cochichos da cidade, os olhares de nojo, a gravidez inesperada. E, por fim, a decisão de falar, de denunciar, de romper o ciclo. Ninguém piscava, nem o juiz, nem os advogados, nem os que antes tinham rido dela. Quando o advogado de defesa tentou insinuar que Rosa podia estar exagerando, o juiz interrompeu com firmeza. A senhora Rosa tem sido mais clara do que qualquer outro nessa sala. Respeito é o mínimo que ela merece. E então veio a prova final. O exame de DNA. Não havia dúvida. O filho era de Martin. O veredito saiu no fim da tarde. Culpado, condenado por estupro e abandono de incapaz. Martin foi levado algemado, sem nem olhar para trás. E Rosa voltou para casa como quem retorna de guerra. Cansada, sim. Machucada, sim. Mas viva, inteira, com a alma limpa e a justiça feita. Naquele ano, Martin pegou 15 anos de prisão pelos atos feitos e pelo abandono do filho. Os anos passaram com o mesmo silêncio doce das manhãs em Barbacena. Depois do julgamento de Martin, a cidade nunca mais olhou para Rosa do mesmo jeito. Era como se, enfim, reconhecessem a força daquela mulher que suportou tudo calada e que, quando decidiu falar, mudou a história não só dela, mas de muita gente. Rosa seguiu a vida com Gabriel e Clarinha. Criava os dois com um amor tão bonito que dava gosto de ver. Gabriel cresceu saudável, curioso e com um jeitinho doce que lembrava muito ela. E Clarinha? Clarinha virou uma menininha cheia de luz. O Estrela já estava mais velho, mas ainda pastava com dignidade nos fundos da casa e parecia entender tudo o que acontecia ali. Rosa sempre dizia: "Esse cavalo me viu renascer." Foi aos 33 anos que a vida, mais uma vez, resolveu surpreender. Num domingo qualquer, Rosa estava na missa da igreja de São Sebastião, sentada no mesmo banco de sempre, com Gabriel no colo e Clarinha ao lado, quando um homem novo apareceu, bem na fileira de trás. Alto, de olhar calmo, sorriso discreto e uma Bíblia bem gasta nas mãos. Chamava-se Jonatas. Depois da missa, ele se aproximou devagar, respeitoso, e disse: "A senhora vem sempre aqui?" Rosa riu meio tímida e respondeu: "Todo domingo. É minha segunda casa." Conversaram ali mesmo, na saída da igreja, debaixo da sombra do ipê. Falaram de fé, de animais. Ele contou que cuidava de cavalos numa chácara perto da cidade e de coisas da vida que só duas almas calejadas conseguem entender uma da outra. A conexão foi tão leve, tão sincera, que Rosa voltou para casa diferente naquele dia. As conversas viraram encontros. Os encontros, longas caminhadas pela feira, visitas no sítio, risadas com as crianças. Jonatas nunca pressionou, nunca exigiu. Foi chegando de mansinho, como quem sabe que amor de verdade precisa de tempo. Aos 35 anos, Rosa se casou com ele. Um casamento simples, no salão paroquial, com flores do quintal e vestido feito por Dona Neuza, a mesma vizinha que cuidava de Clarinha quando pequena. Eu fui madrinha e chorei como se fosse minha filha se casando.
E como a vida gosta de tramar surpresas, eu também tive meu momento. Aos 37 anos, conheci José Miguel, um homem calmo, viúvo, que apareceu na minha vida como um sopro, depois de uma longa espera. Com ele, aos 38, realizei meu sonho de ser mãe. Tivemos gêmeos, Lúcia e Bento, e fomos morar numa casinha perto da de Rosa. Nossos filhos cresceram juntos, correndo pelo terreiro, brincando com o Estrela já bem velhinho, ouvindo nossas histórias ao redor do fogão a lenha. E é por isso, minha flor, que eu te digo: a vida pode ser dura, cruel até, mas ela também sabe retribuir. Porque Rosa, depois de todo o inferno, encontrou paz. E eu, que caminhei ao lado dela em cada passo, aprendi que o amor verdadeiro não grita. Ele chega, se senta e fica. O tempo passou. Como passa o vento que varre a poeira e deixa só o chão limpo. E os filhos que nasceram de tantas dores, silêncios e recomeços viraram o maior motivo de orgulho das nossas vidas. Clarinha, aquela menininha que via o mundo com olhos atentos desde o berço, cresceu doce, forte, determinada. Sempre teve o coração voltado para os outros. Desde pequena ajudava os vizinhos, cuidava de bichinho machucado, fazia curativo nos joelhos dos primos como se fosse missão. Então não foi surpresa para ninguém quando, aos 18 anos, passou na faculdade de enfermagem em Juiz de Fora. Formou-se com honra, com lágrima no olho e sorriso no rosto. Hoje trabalha no hospital da própria cidade, no plantão da maternidade, ajudando mulheres a trazerem seus filhos ao mundo. Rosa diz que foi a vida que deu esse caminho para ela, como um ciclo que se fecha em cura. Gabriel. Ah, Gabriel. Aquele menino que foi gerado em meio à dor, mas cresceu envolto em amor. Ele sempre teve uma mente inquieta, curiosa. Vivia desmontando rádios, consertando bicicleta dos vizinhos, mexendo nos fios da televisão. Aos 20, foi estudar engenharia elétrica em Barbacena mesmo. Se formou com mérito, com a mãe batendo palma na primeira fileira da colação. Hoje trabalha em uma empresa de energia solar e ainda cuida do sítio do padrasto, o Jonatas, nos fins de semana. Diz que ali é onde recarrega a alma. E os meus? Ah, os meus pequenos. Lúcia e Bento. Lúcia, minha menina cheia de perguntas e caderno nas mãos, virou professora. Estuda letras em São João del Rei e dá aula para alfabetização num projeto lindo que atende crianças da zona rural. Já o Bento, mais quieto, mais introspectivo, se apaixonou pela música. Toca violão como ninguém. Estuda no Conservatório Estadual e sonha em compor trilhas sonoras para filmes. Hoje, quando nos reunimos todos, filhos, netos, cônjuges, cachorros, passarinhos e memórias, o terreiro se enche de vida. As gargalhadas das crianças, o cheiro do bolo de fubá da Rosa, as histórias que a gente conta ao redor do fogão a lenha, tudo isso é mais do que família. É milagre. E eu, Chiquinha, fico aqui, sentada na minha cadeira, vendendo meus livrinhos de histórias infantis aqui, na Praça da Matriz, para as crianças amadas que passam por aqui. E minha querida, a vida é mesmo danada. Mas também é generosa com quem insiste em amar, mesmo depois de tudo. Hoje, aos 74 anos, meu bem, eu olho para trás e parece um filme antigo passando devagarinho na minha cabeça. Só que, diferente dos filmes que a gente vê na televisão, esse tem cheiro de café fresco, som de risada de criança correndo no terreiro e o calor dos almoços em família que nunca deixamos morrer. Todo domingo a casa se enche. Mas não mais com as crianças que um dia foram Gabriel, Clarinha, Lúcia e Bento. Esses já estão crescidos, formados, pais e mães de família. Agora quem corre pelo quintal de pé descalço, se lambuzando com doce de leite e mexendo nos vasos de mamãe, são os bisnetos. Pequenininhos, barulhentos, cheios de energia. E, meu Deus, como parece que foi ontem que Rosa estava com Clarinha no colo.
E eu ali do lado, segurando Gabriel para ele arrotar depois da mamada. A mesa lá ainda é a mesma de madeira pesada, com as marcas do tempo e das travessas quentes que queimaram o verniz. O fogão a lenha ainda crepita. E a cadeira de balanço, minha fiel companheira, continua no mesmo canto da varanda, de onde vejo tudo com meus olhos marejados e o coração apaziguado. Rosa, agora com os cabelos bem branquinhos, senta do meu lado com aquele jeitinho calmo de quem já viu o pior da vida. E venceu. Jonatas, o marido dela, ainda cuida dos cavalos na chácara e às vezes traz uns queijos pra gente provar. Os netos, agora adultos, às vezes puxam conversa sobre o passado. Um dia desses, o João Gabriel, filho de Gabriel, soltou. Vó Rosa, é verdade que quando a senhora estava grávida do meu pai, tinha gente dizendo que era do cavalo? A sala inteira caiu numa gargalhada, inclusive ela. Rosa balançou a cabeça, fez aquele riso de quem já superou tudo e disse: Se fosse verdade, João, teu pai tinha nascido relinchando. Até eu ri. Mas depois olhei para ele e falei: Mas escuta, menino, aquilo que disseram foi cruel. Sua avó sofreu sim, mas teve coragem de enfrentar. E graças a isso, hoje você tá aqui, ouvindo essa história com orgulho. É assim, minha flor. Hoje em dia, essas lembranças ainda visitam a gente. Mas vêm leves, como folhas que caem sem fazer barulho. A dor passou, o amor ficou. E a verdade, essa ninguém mais apaga. Todo domingo, quando sento aqui com meu chale nos ombros, escutando as gargalhadas dos bisnetos, eu agradeço. Pela vida, pela resistência. E por ter contado essa história, não para reviver a dor, mas para lembrar que nenhuma mulher deve calar o que viveu. E se você chegou até aqui comigo, obrigada. De coração. Porque contar é também curar. E eu, vovó Chiquinha, vou seguir contando, enquanto o coração bater. E então, meus amores, gostaram da história da Rosa? Da minha irmã guerreira, daquela mulher que enfrentou o mundo de cabeça erguida e construiu uma família linda mesmo depois de tanta dor? Agora deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Você aí que tá me assistindo com esse olho marejado e esse coração apertadinho. Você tem neto? Quantos netos você tem? Me conta, vai. Eu adoro saber dessas coisas. Aqui, ó, eu, Chiquinha, já tenho 4 netos e 5 bisnetos. Isso mesmo, bisnetos. Eles correm por aqui igual peão rodando. E eu, com essa idade, ainda dou conta de correr atrás deles. Ou pelo menos finjo que dou, né? E sabe onde eu gosto de ficar quando não tô com eles? Aqui, na Praça da Matriz. Isso mesmo. Aqui onde vocês estão me vendo agora. Eu sento nesse banquinho com minha estante de livros, vendo o povo passar e vendendo meus livros. Trouxe até um livrinho que eu mesma escrevi. Com ajuda, claro, porque os olhos já não ajudam tanto. Mas a memória, essa continua firme. Vocês gostam de fazer o que nessa idade? Vocês cozinham, costuram, plantam ou gostam de contar causos também? Me conta aqui nos comentários, meu povo. Quero saber como é a vida de vocês. O que alegra o coração de quem tá do outro lado da telinha. E olha só que alegria. Esse canal lindo, A Voz com Tam, tá me entrevistando hoje, me dando espaço para contar minha história. Que honra, meu Deus! Nunca imaginei, com meus 74 anos bem vividos, que ia ter gente me ouvindo pela internet. E eu tô emocionada demais, viu? E outra coisa que eu queria muito pedir. Coloca aqui nos comentários de onde você tá assistindo. É do interior de Minas? Do sertão do Ceará? Da capital de São Paulo? Ou quem sabe até de outro país? Quero ver até onde essa história da Rosa vai chegar, nesse Brasilzão lindo e nesse mundo imenso. Porque se tem uma coisa que a gente aprende com o tempo, é que dor compartilhada vira força. E história contada vira cura.
Obrigada, meu povo, por me ouvir, de coração para coração, da sua vovó Chiquinha. E se quiserem mais relatos, mais histórias de vida, é só dizer que eu tenho muitos guardados aqui no peito. E olha só, minha filha, se você chegou até aqui comigo, nesse cantinho do tempo, nessa história que eu abri do fundo do peito, então faz um favor para essa vovó aqui, vai? Deixa seu like aqui embaixo, porque isso ajuda muita gente a conhecer histórias como a minha, de mulheres que não se calaram. Se inscreve no canal, porque toda semana tem uma história nova, cheia de emoção, superação, fé e amor. E entra lá no nosso grupo do WhatsApp, que tá aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Lá você vai encontrar outras senhoras guerreiras, histórias reais como a minha, e uma comunidade linda, cheia de carinho e escuta. Lá no grupo eu sempre mando um recadinho, um áudio, uma novidade. É um lugar pra gente se abraçar com palavras, sabe? E ó, não esquece de comentar de onde você tá assistindo, viu? Quero muito saber até onde a minha voz tá chegando nesse mundão. Um beijo da sua vovó Chiquinha. E até a próxima história.